Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria ter você novamente comigo aqui dentro dessa série, o Great Repent, em que eu estou compartilhando, criei essa figura, dentro do Great Reset, que supostamente vai acontecer na história da humanidade nos próximos tempos, Muitas coisas que alguns líderes aí globalistas estão falando que farão, é algo que a Bíblia disse que vai acontecer. Portanto, não são eles que estão assumindo alguma posição e fazendo o que querem, mas sim estão assumindo uma posição no mundo, fazendo o que Deus disse que eles farão. Então é importante que você e eu nunca percamos isso de vista, porque o Senhor reina, a sua palavra é a verdade, e o que nós estamos vendo é o cumprimento profético de tudo aquilo que o Senhor falou através de seus servos, os profetas, como ele sempre fala, e aqui nós estamos meditando um pouquinho acerca da revelação que João nos trouxe sobre as igrejas às quais Jesus escreveu 7 cartas. Então nós temos visto, Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas locais na época, existentes na Turquia, profeticamente a história da igreja, e também, claro, expressões da igreja local nos dias em que vivemos. Então, quando nós vemos agora neste vídeo a igreja de Pérgamo, eu quero que você compreenda que muitos aspectos da igreja de Pérgamo estão presentes hoje na nossa igreja, na igreja de Jesus que vive nos nossos dias. Aliás, todas elas, de uma certa forma, nós estamos vendo. Nós vimos com a igreja de Éfeso, vamos ver com a igreja de Pérgamo hoje. A igreja de Pérgamo, então, você vai ler aí comigo, eu mantei aqui nas observações do vídeo, na descrição do vídeo, eu coloquei o texto, onde tem a igreja de Pérgamo, onde tem o relato da carta de Jesus para a igreja. É interessante que é uma igreja que ela está estabelecida onde fica o trono de Satanás. Então, para muitos estudiosos, o que é claro é que naquela cidade ficava o templo de Zeus, um templo altamente voltado a satanismo, E aí nós vemos então que nós vivemos hoje cada vez mais em um lugar onde Satanás habita, onde o trono de Satanás está estabelecido, a sociedade, a cultura, as práticas ao redor do planeta cada vez mais vão se alinhando com um sistema maligno, o sistema de Satanás, que terá o direito de agir aqui no planeta ao longo de alguns anos com total liberdade para estabelecer o governo do anticristo. Portanto, nós estamos vivendo algo semelhante. Interessante também considerar que aquela igreja estava sofrendo algum tipo de perseguição. Antipas, a fiel testemunha, alguém realmente que causou um impacto na cultura da época, foi ali martirizado, e apesar disso aquela igreja suportou aquela perseguição. Então ela estava enfrentando batalhas, estava perseverando na sua posição, o Senhor Jesus reconhece isso, mas até que então a doutrina de Balaque, a doutrina de Balaão entra dentro da igreja. E aí o Senhor está admoestando aquela igreja, como está nos admoestando a resistir a esse tipo de situação. Por quê? Porque essa era uma situação em que a igreja, ou naquele tempo o povo de Israel, por figura, foi dizimado, perdeu as suas batalhas, porque foi contaminado de dentro para fora. A figura de comer carnes sacrificadas a ídolos e de participar então de festivais em que a prostituição era incentivada, era o centro, aliás, da própria festa. Então a gente vê que a prostituição espiritual, de se contaminar com demônios, de se contaminar com ensino, práticas demoníacas, que parecem coisas bonitinhas, festas inocentes, coisas simples, trazem como consequência a própria prostituição real, a contaminação sexual contrária à palavra de Deus, que embora possa ser muito prazeroso nas festas enquanto acontecem, tem consequências horrorosas na história das famílias, na história da vida das pessoas, porque o salário do pecado é a morte. Então o diabo ele tem coisas maravilhosas, prazerosas e deliciosas para oferecer para todo mundo, disfarçadas de coisas sutis e tudo, que na verdade levam à destruição, levam à morte, porque ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então essa mesma advertência feita naquela época, a igreja de Pérgamo, ela tem sentido nos nossos dias. Ainda hoje, muitas vezes a sedução de festas bonitinhas e simpáticas e folclóricas, que tem comidas e que tem bebidinhas e que tem roupas e que tem músicas folclóricas, muitas delas estão associadas a práticas religiosas, estão ligadas à invocação de entidades, estão ligadas a uma sutileza que aquele crente atento e sensível à voz do Espírito Santo vai ter que perceber que não pode participar, sob pena de trazer contaminação para a sua vida e para a sua própria casa. A figura mais gritante que eu vejo é o Halloween, que se transformou uma festa
brasileira importada dos Estados Unidos, eu falei sobre isso há algum tempo atrás, e aí o que nós vemos é que roupas, práticas, músicas, comidas e bebidas, em alguns aspectos entraram dentro da igreja. A igreja de Jesus, meu Deus, crente celebrando Halloween é uma coisa tão impensável, não é? Uma festa claramente tão demoníaca, a festa dos mortos, bruxas, fadas, duendes, totalmente contrários à Bíblia, a palavra de Deus, que é claro, é sempre o foco da minha análise, é foco desta minha reflexão. Então, o Senhor Jesus estava alertando aquela igreja para que se arrependesse dessas práticas, e elas precisavam então ser expurgadas, extirpadas, expulsas da igreja, da vida da igreja. E ele também fala da doutrina dos nicolaítas, né? E a doutrina dos nicolaítas, ela é, segundo os estudiosos apresentam, aquela questão de se estabelecer um clero na igreja sobre as pessoas. Então, colocar pastores, apóstolos, bispos, líderes numa posição tão assim, acima de todos, numa posição de honra e de glória, que não combina com a palavra de Deus. Somos todos iguais, somos todos co-servos, todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, e na igreja exercemos sim nossas funções ministeriais para servirmos uns aos outros. O Senhor nos chama então para servirmos uns aos outros de maneira igual. Aquele que quer ser o maior deve servir. Aquele que quer estar numa posição de primazia deve ser aquele que sirva. Foi o que Jesus fez quando ele lavou os pés aos seus discípulos, quando ele fugiu daquela polêmica da discussão de quem vai ser o maior, quem vai sentar à direita ou à esquerda, que aconteceu ali naqueles dias, não é verdade? Então o Senhor Jesus ele estava falando acerca disso. Então dentro da igreja ter o clero é algo abominável, porque é algo que fere pessoas, magoa pessoas, pessoas entram na igreja para servir líderes e servir pastores, o que não faz sentido. Todos nós estamos reunidos como igreja para servir ao Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele é aquele a quem nós devemos prestar culto, devoção, adoração e honra. Só ele é digno de louvor, honra e glória. Não há homem, não há posição de liderança dentro da igreja que deva ser confundida com a pessoa de Jesus Cristo. E eu estou muito confortável para falar sobre isso, que eu sou pastor, eu pastorei uma igreja, e nós estamos lá, eu estou lá sim para exercer o meu ministério pastoral, sim, o meu ministério de liderança espiritual, claro que sim, eu tenho total alegria de viver essa situação, servir ao Senhor. Mas não, eu não estou lá para ser servido, estou lá para servir ao Senhor junto com meus irmãos. Então, os nicolaítas, essa doutrina que coloca pessoas acima, pessoas em lugares de, meu Deus, quase que uma idolatria pessoal, e que exigem, que alguns até oprimem a igreja de Jesus Cristo. Essa doutrina ela é terrível, ela tem que cair fora, há que haver arrependimento, não é isso? Para que isso saia fora da vida da igreja de Jesus. Então o Senhor chama esta igreja a arrependimento. Então veja que esse arrependimento está ligado a coisas que têm muito a ver com aquilo que nós vemos hoje na vida da igreja nos nossos dias. Contaminação por festas, contaminação por prostituição espiritual. Muitos crentes que dizem que são cristãos confundem, participam de outras coisas, outros cultos às vezes, o que é incompatível com Jesus ser o único, só Jesus. Ninguém nem nada mais além de Jesus, só Jesus. O Evangelho ele é absolutamente excludente, e nem Jesus associado a pessoas, apóstolos, bispos, pastores. Não, é só Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o centro da vida cristã, Jesus é o único a quem nós devemos então a adoração, né? Reverência, para que ao nome de Jesus, a palavra de Deus nos diz, o Senhor fará que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Só o Senhor é Deus. O único acesso a Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, o Filho, não é através de homens, nem de igrejas, nem de religião evangélica, mas somente através de Jesus. E então a nossa prática cristã tem que ser livre de prostituição espiritual, livre de depender de homens, mas totalmente entregues a Jesus como Senhor e Salvador da igreja. Querido, querida, você vê que muitas das figuras que nós encontramos nas cartas, aquelas igrejas na região da Turquia, nos anos em que João estava ali preso em Patmos, 2000 anos atrás, as mesmas coisas acontecem. O diabo não mudou de estratégia.
ele vem aperfeiçoando as suas estratégias, as suas práticas, a sua contaminação, a sua sedução, o seu engano. Ao longo desses milênios ele vem desenvolvendo e aperfeiçoando, porque ele sabe que terá um tempo logo aí adiante de nós para promover o grande engano, como eu já falei aqui, que o Senhor Jesus fala, veja que ninguém vos engane. Esta é uma realidade espiritual, esta é uma realidade que nós como igreja temos que estar atentos. Se há algo assim contaminando o seu coração e o meu coração, é tempo de nos arrependermos. É tempo de um grande arrependimento como igreja local, ou pelo menos como cristão, você dentro da sua expressão, dentro da sua liderança, da sua influência, você e eu precisamos fazer esta avaliação, esse momento de análise espiritual interior, para que possamos então tomar posições corretas diante do Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos estar experimentando um grande momento de revisão e de arrependimentos. Várias áreas da nossa vida, eu vou comentar aqui nos próximos vídeos e também nos vídeos anteriores, se você não olhou ainda, eu te convido a assisti-los, né? Para que o que eu estou te falando, como a minha visão, possa contribuir para a sua visão e que o Espírito Santo de Deus nos leve à plena reflexão, revelação e mudança de atitude para estarmos com nossas vestes alvas, para estarmos prontos para encontrar com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.